amigos e minhas amigas, hoje é dia 20 de outubro, o ano passou num sopro e nós aqui nos empenhando sempre em trazer o melhor conteúdo jurídico para vocês. E hoje eu terei a honra de receber o querido professor Guilherme Magalhães Martins, que vai nos falar sobre a obra O Direito ao Esquecimento na Sociedade da Informação, segunda edição lançada agora em 2025. Dr. Guilherme Magalhães Martins é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, professor associado de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professor permanente do doutorado em Direito, Instituições de Negócios da Universidade Federal Fluminense, UFF, pós-doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, doutor em Direito Civil, mestre em Direito Civil e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor do mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Cândido Mendes, diretor do Instituto Brasil com o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, associado fundador do IBERC, Instituto Brasileiro de Estudos e Responsabilidade Civil, diretor da MPCOM, Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, membro fundador da IAPD, Instituto Avançado de Proteção de Dados, associado do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e tem participado como palestrante de diversos congressos e simpósios jurídicos nacionais e internacionais, além de autor de obras e artigos jurídicos. Então, é com essa sumidade que a gente vai conversar hoje sobre essa obra dele, O Direito ao Esquecimento na Sociedade da Informação. Esta é a segunda edição. E eu vou aproveitar esses minutos aqui que antecedem a entrada do professor Guilherme, deixa eu até verificar se ele está aqui conosco, para falar um pouco desse prefácio maravilhoso escrito pelo professor Newton De Luca, que é uma das maiores vozes do direito no Brasil. Abre aspas. Já dissera Machado de Assis que esquecer chega a ser uma necessidade. Escreveu esse nosso gigante das letras que a vida é uma lousa, em que o destino para escrever um novo caso precisa de apagar o caso escrito. Olha que coisa linda, profunda. E ele continua. Também Rubem Alves assevera que o esquecimento frequentemente é uma graça. Muito mais difícil de lembrar é esquecer. E eu vou pegar mais um trechinho, já que eu tenho esse minutinho antes do professor Guilherme entrar. E ele fala assim. A obra do professor Guilherme Magalhães Martins penetra argutamente nos vários aspectos em que se desdobra o direito ao esquecimento, sejam eles de caráter eminentemente filosófico, sejam de feições estritamente jurídicas. Surge, em sentido largo, na busca de aprofundada reflexão sobre os novos problemas trazidos pelo espaço virtual, em relação ao como conviver com o passado e como estabelecer os limites e a harmonia entre memória e esquecimento no âmbito da internet. Antes de eu continuar, vou provocá-lo aqui, porque ele falou que estava pronto para entrar, e eu vou falar, já estamos ao vivo. Já ao vivo. Ok. E o professor Newton De Luca ainda continua assim. A solução de deixar que os danos ocorram para a mera oferta de indenização posterior, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, desatende ao princípio da precaução, do ponto de vista do direito de não ser vítima de danos. No terceiro capítulo, olha ele aí, a obra trata com o devido esmero dos principais precedentes que conduziram à formação do direito ao esquecimento na jurisprudência estrangeira. E sobre isso, olha, Guilherme Magalhães Martins, a questão relacionada ao Google, que aconteceu na Espanha, se eu não estou enganado. Professor, meu querido amigo, bom dia! Bom dia! Me ouve bem, com clareza? Com certeza. Que alegria te receber aqui, te roubando de um feriado fluminense, mas muito obrigado. Ansiávamos muito pela sua participação aqui, professor. Maravilha. Hoje é feriado apenas para o comércio no Rio. Sim, sim. Professor, me diga aqui uma coisa. A obra, em segunda edição, O Direito ao Esquecimento na Sociedade da Informação, ela traz um contexto muito relevante, que eu diria até filosófico, que diz respeito justamente a essa questão da sociedade da informação. Quem cunhou essa expressão e como é que a gente se insere nesse contexto para começarmos a falar dessa obra maravilhosa que o senhor nos trouxe? Maravilha. Agradeço em primeiro lugar a editora Foco pelo espaço para divulgação de ideias. Essa obra surgiu
durante um pós-doutoramento na Universidade de São Paulo. Teve a segunda edição este ano pela editora Foco, e o fato de a obra ter chegado à segunda edição demonstra já o interesse do público. Com certeza. A expressão sociedade da informação surgiu nos idos dos anos 60 a partir dos escritos de um autor japonês chamado Yoneji Masuda, Olha que maravilha. contratado pelo governo japonês já com uma estratégia de integração, de planejamento, ligada à circulação de bens e serviços. Mais tarde, quando se começou a planejar os primeiros passos da Comunidade Econômica Europeia, nos anos 80, essa expressão voltou à voga, mas traduz a ideia que, para o professor José de Oliveira Ascensão, não passaria de um slogan, mas eu discordo um pouquinho disso. Na verdade, de uma livre circulação de bens, de pessoas. E o que vivemos é a cultura do Big Data, na verdade, do excesso de informação que visa, às vezes, confundir, como se diz no direito consumidor. E o direito ao esquecimento é uma reação a isso, é uma reação à governamentabilidade das Big Techs. É justamente a ideia de que não podemos, claro, excepcionalmente, em situações justificáveis, sempre, como fez o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, no seu artigo 17, de forma fundamentada, não podemos. Situações do passado não podem ficar sendo sempre trazidas à tona, a menos que haja um motivo, um interesse histórico, uma memória que justifique isso. E o direito ao esquecimento tem aspectos da privacidade, tem aspectos da identidade pessoal e está ligado àquilo que Rodotà chamava de corpo eletrônico. Muitas vezes o homem termina exposto nas mídias como o homem de vidro, na verdade. Termina incrivelmente exposto. E o direito ao esquecimento funciona. Professor, eu perdi seu áudio. Professor, eu perdi seu áudio. No caso aí da Cury, foi um caso muito específico que foi generalizado para dizer que não há um direito ao esquecimento, que as situações deverão ser demandadas com base em direitos da personalidade específicos, como a honra, a privacidade, a imagem. Mas, na verdade, o que aconteceu, o que acontece é o seguinte: o esquecimento continua aí, com outros nomes, talvez. Quando se fala, por exemplo, no prazo de 5 anos, no direito do consumidor, no artigo 43, parágrafo 5º, para que as informações possam constar de bancos de dados. Quando se fala na reabilitação penal, e assim diversos institutos que consagram o tempo como fator existencial para a proteção de direitos. Eu citaria a obra O Tempo do Direito, de Francis Ost. Até decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça falam nas condenações criminais antigas. Então o esquecimento continua aí, embora com outros nomes. O professor Newton De Luca, no prefácio que fez a obra que temos aqui, ele fala que da questão relacionada a um posicionamento da STF. A solução de deixar que os danos ocorram para a mera oferta de indenização posterior, acolhida pelo STF, desatende ao princípio da precaução do ponto de vista do direito de não ser vítima de danos. E aí eu lhe convido, professor, a falar especificamente sobre a questão
do direito ao esquecimento na nossa jurisprudência, se assim podemos dizer, né? Perfeito. Mas outro aspecto do direito ao esquecimento que também ficou salvo na decisão do STF foi o direito à desindexação, a Perfeito, possibilidade maravilhoso. de se dificultar uma busca na internet, como aconteceu no caso Google Spain, no famoso caso julgado pela Suprema Corte do Tribunal de Justiça da União Europeia em 2014, que inclusive um dos casos que inspiraram o GDPR de 2016, enfim, do cidadão, famoso cidadão que se tornou famoso sem querer, Alejandro Costerra Gonçalves, que era devedor da Previdência espanhola Sim, e teve um imóvel levado a leilão por dívidas, conseguiu remir o leilão, mas ficou durante anos no buscador como devedor da Previdência. que doideira, que loucura. E apenas porque ele tinha um sobrenome em comum que ficou Costerra, que ficou no buscador durante muitos anos. Então, eu destacaria que a memória perfeita da internet não nos ensina e não nos estimula a esquecer. Verdade, a gente está sempre, por alguma razão, sendo impactado por um viés comportamental dos nossos buscadores, né, que insistem em nos trazer informações que já não têm relevo, mas que acabam por manchar ou marcar com fogo, né, a imagem digital de algumas pessoas que poderiam ser esquecidas, como nesse caso citado do Google que o senhor nos trouxe, desse cidadão espanhol. Agora, professor, e essa questão ao direito ao esquecimento, a tutela dela especificamente, é, a gente sabe que o senhor tem uma atuação importantíssima nos institutos de estudo brasileiros, o Brasilcom, no IBERC. Como é que fica essa questão sobre um viés prático? Quem está pegando o livro pode saber que com ele terá uma ferramenta relevante de pesquisa e aplicação para essa tutela. O senhor é procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro e com certeza poderia nos dar uma luz ali desse modus operandi, né? Como é que está essa questão hoje? Sem dúvida nenhuma, o que foi realizado foi um mapeamento das principais decisões dos tribunais superiores e também decisões estrangeiras sobre o tema. Certo? Outra questão que se menciona também mais recentemente é o direito ao esquecimento oncológico sobre o histórico de paciente com câncer. Tem uma Olha, decisão europeia de 2022 sobre o tema, no sentido de não ser eternizado o histórico de paciente com câncer, o que poderia, já remidos, né, o que poderia dificultar a sua aceitação para o tratamento por determinadas operadoras de plano de saúde. sim. Que notícia maravilhosa isso, hein, professor? Isso vai impactar consideravelmente também a questão dos seguros, né? Eu que tive câncer, não é meu caso, Deus me livre, mas as pessoas que tiveram câncer têm muita dificuldade de contratar um seguro de vida, né? Essa questão do direito ao esquecimento pode, obviamente, também impactar a questão dos seguros, né? Pode. E outra questão relevante é que o direito ao esquecimento volta na reforma do Código Civil. O artigo 2037-K da reforma do Código Civil Sim, prevê o retorno do direito ao esquecimento, o que é bom. Eu considero a iniciativa positiva. Apenas, claro, isso durante os debates legislativos vai ter que ser objeto de uma maior reflexão, porque é previsto um direito ao esquecimento judicial, na contramão do que prevê a União Europeia, porque lá o direito ao esquecimento é administrativo. Talvez para casos mais subjetivos, que envolvam uma avaliação mais subjetiva, fosse interessante deixar para o julgador. sim, perfeito, compreendo. Mas para a maioria dos casos, quando houvesse um conflito, talvez maior, mas assim, para a maioria dos casos, deixar para a plataforma resolver administrativamente. Maravilha. Professor, e para quem nos acompanha pelo Spotify, pela Amazon, em reprise,
A grande questão que fica é o seguinte: pelo site é, da Editora Foco, as pessoas conseguem baixar a degustação do seu livro. E lá vão encontrar a segunda divisão do livro em 6 capítulos, sendo o primeiro, o direito ao esquecimento como direito fundamental na sociedade da informação. O 2, a modalidade de exercício do direito ao esquecimento, críticas ao direito ao esquecimento. Capítulo 3, a formação do direito ao esquecimento na jurisprudência estrangeira, que foi o principal caso do Google. Capítulo 4, o direito ao esquecimento e a sua aplicação na jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros, que é justamente como mencionamos aqui. E o 5 e o 6, conclusão e bibliografia. A formação desse estudo, que se deu em sede de pós-doutorado, contou com uma banca muito rigorosa. Como é que foi isso, professor? Como é que o senhor foi, então, como é que o senhor teve a conclusão do seu trabalho perante a banca ali? Foi um trabalho de quase 3 anos, Que maravilha. que passou por uma avaliação, enfim, sempre sob a revisão do professor Newton De Luca. E, assim, naturalmente foi escrito durante a pandemia, foi uma época muito difícil, tá? Complexa, super Para complexa, todos com certeza. nós, exatamente. Mas, assim, para quem é dedicado à pesquisa e para o trabalho acadêmico, foi uma época muito produtiva. Foi Foi uma verdade. época em que todos realizaram muitas lives, houve uma difusão de conhecimento muito grande, e acredito que esse tema tenha ganho uma projeção muito grande. Seguramente. É um tema Mas o tema muito não importante. acabou, está longe de estar morto. Tá? A professora Maria Cristina de Tico tem um artigo muito interessante na revista Civilística, Uhum. dizendo que o direito ao esquecimento continua vivo, e de fato continua. Não vai Porque. ser uma decisão em tema de repercussão geral, um caso muito específico, o caso Aida Cury, foi um feminicídio ocorrido em 58, de uma jovem de 16 anos, Sim. jogada viva de um prédio, Nossa. depois de ser abusada sexualmente. Mas o problema do caso é que chamou a atenção, gerou um grande clamor à época, mas ela tinha um irmão que era padre e que chegou a escrever um livro sobre o tema. Tá. E, de fato, depois de feita toda a divulgação, inclusive pela família, eles requereram a remoção do conteúdo do programa Linha Direta Justiça. Sim, Era um sim. caso já mais difícil, tá? Assim, para generalizar, com base nesse caso, é um pouquinho mais complexo. Imagino e Mas há entendo. outros casos, o caso da chacina da Candelária, enfim, que é um caso mais fácil de defender essa tese. Compreendo. Professor, eu deixei aqui marcado em nosso chat o seu cupom de desconto para aqueles que desejarem adquirir a obra no site da Editora Foco com 20% de desconto. É gmartins20. Vai lá no site da Foco, garante o seu com 20% de desconto. E eu deixo para o senhor as palavras finais de encerramento desse brevíssimo papo que poderia render aqui inúmeras horas de discussão, para que a gente possa, então, dar por encerrado esse encontro falando do direito ao esquecimento na sociedade da informação. As palavras são suas, meu amigo. Agradeço a oportunidade, o espaço, a divulgação e a confiança no meu trabalho, e continuamos juntos sempre. Nós somos fãs incondicionais do seu trabalho. Temos vários outros aqui sobre a minha mesa. Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados é um dos mais importantes trabalhos sobre a LGPD, que também conta com a sua letra, com a sua marca, e que seguramente nos trarão aqui para outros encontros de edições vindouras, porque o direito é dinâmico e a sociedade provoca o direito. Não é isso, professor? Agradeço mais uma vez, Nós também Leonardo. muitíssimo. Obrigado, Guilherme. Fiquem todos com Deus e com saúde. Até o próximo encontro. Valeu, amigo.